Voltamos com o Sport Center e com os gols do empate entre Palmeiras e Flamengo. Jogo encerrado há pouco aqui no Allianz Parque. Sim, o Flamengo jogando com o time reserva. Olha só, hein? Sai na frente. Gol marcado pelo Hugo. Então, abrindo o placar, 1-0, subindo mais que o Zé Rafael. E no primeiro tempo, o rubro-negro em vantagem. No segundo tempo, olha o Dudu. Faz a jogada pela direita, sobra para o Veiga, que bate com a perna esquerda e marca um golaço. 1-1, então, no Allianz Parque. E a partir de agora, aqui no Sport Center, toda a análise, toda a repercussão e, claro, as entrevistas do Dorival Júnior, do Abel Ferreira e também a Renata Ruel chega por aqui porque o Palmeiras está reclamando de um pênalti que não foi marcado, hein? Já já tem a Renata para comentar conosco, tá bom? Zinho tá por aqui, chegando logo mais no nosso telão, mas também o Fábio Luciano, eu, Fábio Sormani. Tudo bem, senhores? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite pro meu xará, Fábio Luciano. O Zinho daqui a pouco estará conosco, pro fã do esporte também. Não foi um grande jogo, né? Até porque o Flamengo não jogou com o time principal dele. Quando entram jogadores tipo Arrascaeta, Gabriel, Vidal, Pedro, aí o jogo muda de figura e começa a ser mais atraente. Mas esse empate favoreceu muito o Palmeiras. O Palmeiras praticamente encaminhou esse título do Campeonato Brasileiro, vai ser o seu 11º título, né? Nacional, e o Palmeiras aí abrindo uma grande vantagem aos seus perseguidores em termos de títulos nacionais, né? Campanha até agora do Palmeiras muito bacana mesmo. Mas o primeiro tempo foi complicado, né? A gente vai falar mais sobre isso, não quero me alongar muito. O Palmeiras se enrolou um pouco o time reserva do Flamengo, né? Foi. Eu fiquei um pouco... E aí o Fábio até comentou, a gente estava comentando a respeito do Dudu de um lado, quando ele devia estar no outro, o Scarpa também, trocado. Vai lá, Fabião, fala sobre isso. Então é isso. Boa noite a você, Bruno, ao Sormani, boa noite ao Zinho, boa noite a todos. Eu não vejo mais jogo com vocês, viu? E desculpa, mas eu já vou falar, viu, Zinho? Os caras dão spoiler de tudo aqui. Vai acontecer tal coisa, o fulano não tá marcando no meio, o Dudu tá do lado errado, perde a graça, gente. Fábio Luciano é fogo, faz parte da nossa profissão, né, Bruno? A gente jogou um pouquinho de bola, né? E o Sormani viveu o futebol a vida toda, então a gente consegue, assistindo a um jogo tão equilibrado como foi o de hoje, a imaginar algumas coisas que podem acontecer, né? Então, assim, para a gente iniciar, o meu destaque é a escalação do Flamengo, né? Eu imaginar uma escalação diferente, a gente vai esperar o Dorival falar um pouco sobre isso também. Entendo o calendário, entendo os jogos que o Flamengo tem pela frente, mas era um jogo importantíssimo para o Flamengo vencer, para continuar vivo, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não que esses jogadores do Flamengo tenham feito um jogo ruim, fizeram um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, contra o time principal, titular do Palmeiras, time descansado. Mas a gente sabe que quando o Flamengo entra com as suas principais peças, que entraram também no final do jogo, o Flamengo teve um controle maior da partida, a qualidade é diferente, e a gente aguarda para ver o Dorival falando sobre os motivos dessa escalação. Jogo equilibrado, o que se era esperado das duas equipes, confronto, rivalidade, o Allianz lotado. Só para pontuar o que o Sormani falou, o Palmeiras foi um time no primeiro tempo, abaixo do que a gente imaginava, e no segundo tempo, com uma simples mudança, né, que foi levar o Dudu para o lado direito, o Scarpa para o lado esquerdo, aí o Dudu teve uma grande atuação, foi o jogador que deu mais trabalho para o sistema defensivo do Flamengo, criou as melhores oportunidades. Foi um Palmeiras diferente a partir do momento que foi feita essa mudança do Dudu para a direita e o Scarpa pelo lado esquerdo. Daqui a poucozinho a gente vai ouvir, então, nas entrevistas dos treinadores, o Dorival explicando os motivos de ter escalado, então, o time que ele vinha escalando no Campeonato Brasileiro e não o time principal, mas também o Abel em relação a Dudu, a Scarpa, e o que o Abel achou do 1-1, né? Acho que para o time dele foi bonzinho. Foi bom. Boa noite, né, para você, Brunão. Fábio Sormani, Fábio Luciano, prazer estar com meus companheiros, fã de esporte. Sim, a gente vai falar muito sobre o jogo, né? Então não vou falar muito de parte tática, mas vou falar da decepção minha com o jogo. Sim. O jogo era Allianz lotado, primeiro contra o segundo, maior rivalidade no futebol brasileiro de alguns anos, expectativa de uma grande decisão antecipada, e o jogo não foi isso. Dentro de campo, foi um jogo comum, um jogo normal. O jogo lá do Grêmio e do Cruzeiro foi muito mais pegado. Verdade. Foi muito mais brigado, né? Aquela coisa de decisão, sabe? A gente jogou muita decisão, né, Fábio Luciano? Sim. Dentro de campo, jogos como esse são jogos diferentes. Não é um jogo comum, não é um jogo qualquer.
É Palmeiras e Flamengo, é Flamengo e Palmeiras. É a decisão do campeonato antecipada. Achei um jogo morno para tudo que o jogo representava. Aí a gente discorre isso ao longo do programa. Vamos discorrer já. Por que foi morno assim? Vocês esperavam mais da partida? Esperava, Sormani, mais? Eu acho que tem mais a ver, passa mais pelo Palmeiras do que pelo Flamengo, né? A gente discutia muito durante a semana essa questão da formação do Flamengo, né? Porque vamos pensar, semana passada teve um Palmeiras e Corinthians. Isso. Também, era líder contra vice-líder, a rivalidade não precisa explicar, e o Palmeiras, ele não esquenta o jogo. Ele deixa o jogo correr, assim, né? Ganha, né? Ganha, mas assim, ele também não estava preocupado em ganhar ali, de repente tem um gol ali para ele, então, né? Eu estava até conversando com o Fábio, e foi tema, inclusive, de outro, do nosso lá no F90 também. O Flamengo, para ganhar o Campeonato Brasileiro, não depende só dele. Passa pela vitória de outros times também. Entendeu? O Flamengo, para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, ele só depende dele. Então eu não havia. Eu sinceramente, uma questão de. Até a gente conversava, né, Fábio? Nós, jornalistas, pensamos de um jeito e o jogador talvez pense de outro, né? O Zé pensa diferente, o Fábio também pensa diferente. Porque são estratégias, não dá para você ganhar tudo. Entendeu? Não está na conta do Dorival essa diferença de 9 pontos. Ele pegou o Flamengo numa outra situação. Aliás, o Flamengo estava mais atrás ainda do Palmeiras quando ele assumiu o Flamengo. Ele tirou alguns pontos dessa vantagem do Palmeiras. Mas, sabe, você vai se desgastar, se esforçar, correr o risco de perder jogador para ganhar um campeonato que não depende só dele mais. Ele tem que torcer para o Palmeiras perder. O Palmeiras vai jogar com o Corinthians. Ganhou. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético de Minas. Vai lá, empata o jogo. Entendeu? Então, eu, se fosse o Dorival, faria exatamente o que ele fez. Essa era a única chance que o Flamengo tinha com suas próprias forças de tirar essa pontuação, né? E não tirava, né, Fábio? Porque de 9 ia cair para 6. Mas não tem um psicológico nessa história? Do tipo, eu sou o Flamengo e eu ganhei de você? Ele não deveria ter pensado nisso? Ele tem que pensar nisso na final da Libertadores. É isso que ele tem que pensar. Na minha opinião. Eu acho que era assim, eu falei, né? Como o senhor disse, cada um tem uma opinião. O Zinho falou sobre isso, né, na abertura, né? Eu vejo que o Zinho pensa também assim com vocês, né? Vocês jogaram bola, né? Sim. Não é por ter jogado só, né, Sormani? Mas é assim, é porque a gente olha para esse jogo, talvez, como um dos jogos mais importantes do campeonato. Seja pela pontuação e seja pelo que o Zinho colocou, a rivalidade, de você realmente mostrar quem é o mais forte. Mas aí, é por isso que a gente fica curioso para ver as coletivas, porque o Dorival, antes do jogo, ele fala sobre o desgaste, sobre a sequência de jogos, né? E eu penso um pouco diferente. Eu acho que jogos como esse, eu tenho certeza que Gabigol, que Arrascaeta, que Everton Ribeiro, que Pedro gostariam de estar em campo desde o início. Eu posso estar enganado, é uma opinião que eu tenho. Mas aí, Fábio, desculpa, eu acho que você tem razão. O jogador quer jogar. Sim. Só que o técnico tem que dizer para ele, escuta, você não vai jogar esse jogo. Porque se você pegar o retrospecto de Flamengo e Palmeiras, nos últimos 2, 3 anos, o Flamengo mais ganhou do que perdeu. O Flamengo mais ganhou do Palmeiras do que perdeu. E quase ninguém lembra disso. Mas qual é o jogo que a gente se lembra? Libertadores. A Libertadores. Sim. Então, se ganhar esse jogo ou perder, você não pode tomar uma derrota de 5, né? Ok. Mas ganhando ou perdendo, sabe, isso vai diluir nos outros jogos que você tem dessa rivalidade de Flamengo e Palmeiras. O que interessa é a possível final da Libertadores de novo, Flamengo e Palmeiras. Entendeu? É isso que interessa. Então não há motivo, eu penso dessa maneira, para colocar o time titular nesse jogo. Não depende mais do Flamengo. Se dependesse só dele, a diferença é de 3 pontos. Aí você tem que colocar. Eu quero ganhar o Brasileiro, quero ganhar a Libertadores e quero ganhar a Copa do Brasil. Mas não depende mais dele. Eu vou me sacrificar, vou me desgastar, correr o risco de perder um jogador para quê? Mas eu penso assim. Eu acho que abre o caminho muito cedo. São opiniões, né? Vamos ver se o Zinho desempata. Vamos ver que o abençoado vai falar. Porque assim, eu acho que tem essa questão fria de, tudo bem, mesmo se ganha, cairia para 6 pontos, tal. Mas assim, eu acho que alguém precisaria colocar em xeque a força do Palmeiras. E se alguém pode colocar em xeque a força do Palmeiras, era esse time principal do Flamengo. Enfim, o que você achou, Zinho? Dorival fez certo ou não em escalar esse time? Não, de repente ele iniciar com esse time alternativo que ele tem feito no Brasileiro, não vejo problema nenhum. Tanto é que o time não jogou mal, não. Sim. Não. Fez um jogo de igual para igual com o titular do Palmeiras. E o Palmeiras tinha que entrar com o titular porque ficou a semana toda só treinando. Então, normal acontecer isso. E mesmo porque não vai também jogar durante a semana, porque é a semana de Copa do Brasil.
eu entendo muito bem a estratégia dos dois treinadores. Um começa com o seu time titular, não tem o porquê de poupar ninguém, e o Dorival dá uma sequência para um time que vem bem no campeonato. O que eu não me agradou foi a intensidade do jogo, independente dos jogadores que estavam em campo. Foi um jogo morno, foi um jogo de respeito e de obediência, sem a bola, ninguém querendo dar chance para ninguém, mas não vi ninguém acelerando o jogo. Né? A não ser assim, o Flamengo faz o gol, aí dá um desperta no Palmeiras, volta diferente. Tem essa mudança tática, Abel faz muito isso, não é a primeira vez que ele fica trocando, Dudu vai para um lado, Scarpa vai para o outro, quem fica mais centralizado é o Veiga, mas ele fez isso contra o Palmeiras, né? Eu também prefiro o Dudu mais pelo lado direito e o Scarpa pelo lado esquerdo, né? E o Dudu pelo lado direito, mas ele faz essas variações, troca de lado, até para inverter a perna, tipo de cruzamento, enfim. Mas acho que ambos os times não aceleraram o jogo. Para o Palmeiras, estou jogando em casa, estou mais descansado, mas eu não posso dar chance para o Flamengo de abrir aqui e perder esse jogo que eu vou dar moral para ele. Então, joga com segurança, sem se arriscar. Quando toma o gol, ousa um pouco mais e nessa ousadia faz o seu gol. O início do segundo tempo do Palmeiras foi melhor. O Palmeiras, até os 15, 20 minutos, teve um volume melhor do que o do Flamengo. Aí o Dorival, tá empatando, o Palmeiras está melhor. Aí ele olha para o banco e começa a trazer o arsenal. Acho que o erro do Dorival, na minha opinião, é que ele demorou para usar o seu banco. Poderia ter usado com o tempo, porque vamos dizer, o Arrascaeta, principalmente, com o Gabigol e o Vidal, eles entram faltando 15 minutos. Até você esquentar, até você entender o jogo, até você entrar no ritmo, leva um tempo. E aí é muito curto para você jogar com um time muito estruturado e organizado como é do Palmeiras. Na minha opinião, ele até começou com um time alternativo, mas poderia usar a sua força máxima com mais tempo para ele ousar e buscar um resultado. Que aí eu discordo um pouco do Sormani. O Flamengo não depende só dele, mas nesse jogo ele dependia. Sim. Não para o campeonato, mas para esse jogo, o Flamengo dependia dele para ganhar o jogo. E não ousou para ganhar o jogo, não acelerou para ganhar o jogo. Então, se ele ganha o jogo, bota mais lenha nessa fogueira, porque o Palmeiras vai pegar o Fluminense no sábado. E o Fluminense estava só olhando esse jogo. Se o Palmeiras não ganha, opa, é uma chance para... Porque o Fluminense também está vivo. E aí era um jogo de... né? O Fluminense vai para cima, vai tentar vencer. Mas você imagina o Fluminense ganha do Palmeiras. A vantagem de Fluminense e Flamengo diminui para o Palmeiras e o campeonato fica em aberto. Agora, mesmo assim, o Palmeiras não ganhou o jogo. Se ganha, para mim, acabou o campeonato. Mas não ganhou o jogo, empatou, mas deixou o Flamengo 9 pontos e o Fluminense 8, se não me engano. Isso. A chance no campeonato é o Fluminense ganhar do Palmeiras, para ainda ter uma esperança, que acho difícil, porque o Palmeiras é um time muito regular. O Palmeiras é difícil perder muitos jogos. Então, por isso que eu acho que, principalmente do lado do Dorival, ele podia agredir um pouco mais. E o Palmeiras perdeu uma chance também de aumentar a sua vantagem. Tô mais descansado, tô jogando em casa, vou ser mais propositivo no jogo. E eu também achei que ele aceitou o resultado, porque ele administrou essa vantagem de 9 pontos. Acho que os dois treinadores pensaram a forma como o adversário iria jogar, né? Então, assim, se você imaginar isso que o Zinho tá falando, então, assim, a gente conversou um pouco isso vendo o jogo. Então, assim, você pega a escalação, isso empurra uma responsabilidade ainda maior para o Palmeiras. Apesar da pontuação, mas você olha, dentro do Allianz, com o apoio do torcedor, aí você olha uma escalação que não é a principal, isso induz você a imaginar que o Palmeiras vá sufocar um pouco mais. Sim. Então, assim, até como forma de respeito, né? Assim, poxa, a gente tá dentro da nossa casa, nosso time principal, estamos descansados, o Flamengo vem com um time alternativo, então eu vou para cima. Talvez o Dorival também tenha imaginado isso. Bom, o Palmeiras vai vir para cima, vai querer se impor com essa escalação, jogando dentro da sua casa, e eu uso a velocidade do Marinho, do Cebolinha, do Lázaro, né? Enfim, eu uso as armas que eu tenho para esse jogo de contra-ataque. Foi assim que ele ganhou com o Ceará. Exatamente, e foi o que não aconteceu. Porque aí o Palmeiras também não soube propor o jogo, o Palmeiras não sufocou em muitos momentos o Flamengo. Até porque a defesa do Flamengo estava bem, né? O Palmeiras não deu espaço para esse contra-ataque do
do Flamengo no primeiro tempo, então a gente não viu nenhuma jogada, a gente não conseguiu perceber nenhuma jogada de velocidade do Cebolinha, do Marinho. O gol do Flamengo saiu em um cruzamento, uma jogada do Ayrton Lucas. Então acho que foi um cenário que os treinadores imaginaram que iria acontecer, mas por essa baixa intensidade, que eu concordo com o Zinho também, as coisas não aconteceram conforme o planejado. E o empate acabou sendo justo, né? Se a gente olhar para um cenário total dos jogos 90 minutos, o empate foi justo, na minha opinião. Sabe o que eu fico pensando? Fábiozinho, fã do esporte, Bruno. Imagina se o Flamengo, com o time principal, ganha do Palmeiras, aqui no Allianz, hoje. 3-1, sei lá, como foi no... Aconteceu recentemente esse resultado, tá? O que a mídia ia falar até a possível final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras? Flamengo favoritaço. Vai ser uma... Flamengo é muito favorito. Copa do Campeonato Brasileiro, foi lá no Allianz, 3-1. É o cenário, é o jeito que o Abel gosta de jogar. Isso é verdade. É o jeito que o Abel e todo treinador gosta de jogar. Sim. O Dorival também não gosta disso. Ele gosta de jogar sempre favoritismo pro outro lado. Nenhum treinador gosta de... Não, eu sou favorito. Ninguém fala isso. Você entendeu? Então, eu volto a dizer, eu acho que passa um pouco por isso também. Acabou 2-2, o Palmeiras continua sendo favorito. O Flamengo não perdeu. E o Palmeiras continua sendo favorito. Ninguém vai chegar amanhã, ou agora à noite nos programas de televisão... Favorito ao título da Libertadores? Não, continua sendo, não digo favorito, o melhor time do Brasil, segue sendo o Palmeiras. Continua? Consegue, com certeza. Com certeza. Se o Flamengo ganha esse jogo do Palmeiras no Allianz, completo, já, o melhor time do Brasil. Vendo? Tá vendo? O problema do Flamengo era o Paulo Souza. Agora arrumaram um técnico, o Palmeiras agora é outro, o Flamengo agora é outro time, é o favorito, é o grande time da nação, tem os melhores jogadores, é isso, é aquilo, papapá. E o Abel adora trabalhar nesse cenário. Adora. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eles estão falando aí? O que a mídia fala? De novo. De novo, lá, tá vendo? Colocando a gente de novo abaixo dos caras. O ano passado foi assim. Vocês não deixaram. Ganharam o jogo. Mas foram campeões. Mas se Palmeiras e Flamengo chegarem na final da Libertadores, eu acredito que a maioria vai dizer que o Flamengo é favorito. Não sei. Eu acho que o Palmeiras vai bater campeão da Copa do Campeonato Brasileiro. Também acho. Sim. Vai bater campeão do Campeonato Brasileiro, tá? Mas vai dizer, o melhor time do Brasil é o Palmeiras. Ganhou o Campeonato Brasileiro, tá? Ele tá fora da Copa do Brasil. Mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, é a Copa do Brasil. Tá, é a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora a premiação seja maravilhosa. É a Copa, claro. É a Copa. Não é o principal. Não é o principal, é a Copa. Aí os dois chegam na final da Libertadores, se chegarem, né? Se chegarem, a gente não sabe. Caminho mas o Palmeiras vai entrar com status de melhor time brasileiro. Por que o Dorival ia se desgastar num jogo desse? Para tentar ser o campeão brasileiro. Como? Não depende mais dele. Eu entendo o que o Zinho falou. Esse jogo só depende dele. Mas Dorival. não, Entendeu? Sim. Mas não depende. Se ele ganha, a diferença cai para 6. Não, mas a única chance dele tentar tirar o título do Palmeiras seria vencer o vencer jogo hoje. Mas eu acho que é um desgaste desnecessário a partir do momento que não depende mais de você. São muitos jogos, né, seu irmão? Entendeu? São muitos jogos, assim. O torcedor flamenguista, o torcedor que olha para a escalação, enfim, então você fica curioso. Bom, se o Flamengo vence, é o plano que deu certo, né? Então o Dorival coloca os jogadores mais descansados, preparados para esse jogo, que vinham de uma sequência de jogos. Mas o torcedor flamenguista, apesar da distância de pontuação, ainda sonhava com uma boa vitória hoje, né? Então olha para o time principal, vem no Allianz, faz um bom jogo, vence, diminui a distância, e você continua a sua luta em busca do título. Quantas derrotas o Palmeiras... Eu acho que é muito distante, assim, você imaginar que o Dorival pensou nisso. Não, já vou abrir mão do Campeonato Brasileiro para jogar esse favoritismo para o Palmeiras, para numa final de Libertadores esse peso não vir em cima da gente. Eu acho que não acho que ele o elenco do Flamengo... Não, eu não acho que ele pensou dessa maneira. Mas é um cenário que agrada ele. Agrada. Mas ele não perdeu o jogo. Eu acho, o Zinho... Mas ele manteve uma distância de 9 quantas derrotas pontos. o Palmeiras tem no ano? 5. 5. Isso, 5. Ele tinha que perder esse jogo de hoje e mais 2. Isso. Sim. E o Flamengo não pode mais perder. Não, tem que ganhar todos. Tem que ganhar todos. Agora todos. Ele também. Gente, isso é factível? É possível? É provável? Dificilmente.
É Eu acho muito que, por desgaste. exemplo, o Palmeiras- São 3 campeonatos. O Palmeiras Por vai ter mais elenco que o dificuldade no Flamengo Maracanã, tenha. eu acho. Você acha que vai ter Eu acho que vai, dificuldade então. contra Com todo o respeito Não, ao Palmeiras então. competitivo, mas é um jogo complicado. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Mas ainda, Zinho, sobre essa questão de hoje, de jogar ou não jogar, eu acho que tem um componente que talvez o Dorival não tenha vivido porque chegou agora, mas o Zinho até no Rio lá pode dizer pra gente. Eu imagino que o Rubro Negro quer ganhar do Palmeiras de qualquer jeito, Sim. independentemente do campeonato. Se é no sub-20, se é no feminino, se é na categoria de base, se é na peteca, na natação, hein, Zinho? Eu tô imaginando que, assim, o rubro-negro, ele não é tão frio para pensar, poxa, mas mesmo se eu venço, a desvantagem é muito grande e tal. Eu tô imaginando que quer ganhar a qualquer custo. Essa foi qual rodada do campeonato? 23ª, certo? Terceira. Ajuda aí. Faltam 15, falta ainda. 23ª. 23ª. Então faltam 15. 15. Bastante campeonato, né? Muitos Bastante jogos. Esse jogo, se o Flamengo ganha, ele é campeão brasileiro? Não. O Palmeiras já é campeão brasileiro? Não, tem uma grande vantagem, mas não é ainda. Quando o Flamengo fez o gol, já que você está me perguntando que eu estou no Rio, foguetório aqui. É isso aí. Foguetório. Parecia. Então, tipo aí, não é um jogo comum. Não é um jogo comum. Para ter foguetório, na 23ª rodada, você com 9 pontos atrás, aí tu faz um gol no jogo e tem gritaria pela rua aqui, foguetório? Então o torcedor não está imaginando isso não. Não, pô, tá muito difícil. É a maior rivalidade do futebol brasileiro no momento. É Palmeiras e Flamengo. Eu sofro com isso. Eu tô sofrendo com isso. Porque quando joga Palmeiras e Flamengo, é a pergunta que eu tenho que mais responder. Eu não aguento mais. Tá dos dois lados, né, Zinho? É ídolo dos dois, né? Então, cara, e aí? Pô, quem é melhor? Quem vai torcer? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vai torcer pra quem? Vai não sei o quê. Pô, é uma encheção de saco. Ou seja, porque é um jogo diferente. Sim. São os dois maiores times do Brasil. São os dois times mais ricos do Brasil. São os dois times com a melhor administração do Brasil. Os torcedores de ambos os clubes olham para esse jogo como um jogo diferente. Me parece que, dentro de campo, posso estar enganado. Né? Não estou aqui, o jogador não correu. Correram, se dedicaram, se esforçaram. Mas não foi uma intensidade de um jogo diferente. Não foi. A minha visão como um ex-atleta, olhando para o jogo, dividida, pegada, encurtamento de espaço, não vi. Não vi. Aceleração, rouba uma bola, uma transição rápida, não vi. Eu vi roubava uma bola, toca mais curto, segura, vem para trás, vai no goleiro, roda aqui, dos dois lados. Claro, dois timaços, ninguém quer perder para ninguém. O que acontece hoje? Não, o Flamengo, poupei o time, fui com um time alternativo, que é um timaço, ótimo time. Estava tendo enquete aí se o time alternativo do Flamengo não brigaria para ser campeão, se jogasse todos os jogos. Uhum. O grande problema do Flamengo é o seguinte: um péssimo trabalho do Paulo Souza, Exato. um trabalho muito ruim, perdeu-se muito tempo, né? E o Dorival é o grande cara que está recuperando aquele Flamengo. E aí, com um tempo curto para você tentar se recuperar contra um outro time que tem um treinador brilhante, que está há muito tempo, que tem um time na mão, e é um time sólido. Aí essa dificuldade toda. Qual era o jogo? Para mim, era hoje. Era hoje. O Flamengo tinha que ter tirado a diferença hoje, para encurtar. Acho que o Palmeiras deu um passe gigantesco para ser campeão. Aliás, vamos lá. Eu preciso chamar o Nicolete, que ele tá lá em frente ao Allianz, tá? E aí, na sequência, o Sormani completa e o Fábio Luciano fala e a gente volta, claro. Tem tempo ainda pra gente conversar bastante, ouvir também o Dorival Júnior e o Abel Ferreira. Vamos lá, Nicolete, como é que tá